Okay? Bom, 22 de setembro, nós vamos para um dos momentos especiais. Eu acho difícil falar isso quando eu vou falar do dízimo, quando eu vou falar, porque todos os momentos do culto são especiais. Mas agora a gente precisa voltar a nossa atenção, deixarmos tudo de lado, né, para prestar atenção naquilo que Deus quer semear no nosso coração. Eu ia falar para você, Karine, Nérida tem assento, tá? Não estou vendo lá, eu ia reclamar a hora que eu via a figurinha, senão fica Nerida. É legal. Mas amém. Então, eu vou pedir a atenção de vocês. A leitura vai um pouquinho além do normal, do que eu faço. Mas antes, para que a gente entenda bem o que o Senhor quer falar. Havia um reino formado por um povo chamado pelo nome do Senhor, o povo de Deus. Mas este povo dividiu o reino. Foi cada um para um lado. Agora reino dividido, reino do norte, reino do sul, chamados para ser um. Chamados para ser um único povo, chamado povo de Deus, agora dividido. 20 reis reinaram no sul, 19 reis reinaram no norte. Os 19 reis que reinaram no norte, nenhum ouviu a voz do Senhor, nenhum buscou a Deus. Então eles foram levados cativos, como os profetas anunciaram, e alertaram o povo, e eles foram levados cativos pela Síria. Então o reino do sul, Judá, 20 reis. Alguns, mais ou menos, a grande maioria não buscou a Deus, mas eles não prestaram atenção nem na voz dos profetas e nem no que aconteceu com os seus irmãos do norte. Eles não ouviram a voz do Senhor, e então eles são levados cativos pela Babilônia. Nabucodonosor entra, destrói Jerusalém, destrói o templo do Senhor e leva cativo uma grande parte do povo. Este povo vive exilado, então, em outra nação. Agora na Pérsia, na Babilônia. Mas eu queria já pegar um gancho sobre esta divisão do povo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 24, diz assim: se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, suponha que eu peço a vocês que 2 pessoas venham aqui, não é para vir, mas que tire esse púlpito daqui. Então, uma vai pegar de um lado, outra vai pegar do outro. E eu vou falar assim, o que vocês precisam, a missão é tirar isso daqui. E aí o norte puxa esse objeto para o norte, e o sul puxa para o sul, e ninguém abre mão daquilo que deseja, daquilo que quer, e eles continuam puxando, e o que vai acontecer é que esse objeto não vai sair do lugar. Esse povo não vai sair do lugar. Foi assim que aconteceu. E aí nós temos que prestar atenção, porque você não está aqui por acaso. Nenhum de nós, ainda que você ache que caiu de paraquedas, que você estava passando na rua, viu lá uma placa de igreja, você entrou e você está aqui há 1 ano, 2, 10, você não está aqui por acaso. O Senhor reúne pessoas nas igrejas, em determinados lugares, com um objetivo único. Então, ele tem um propósito para esta igreja. Ele tem um propósito para a igreja chamada Igreja do Nazareno em Morungaba. E se nós não caminharmos juntos na direção de que Deus deu para esta igreja, este lugar, nós não vamos sair do lugar. A exemplo do que aconteceu com o povo de Deus. Então, nós vamos para um período da história que é o que nos interessa agora. O período da história em que Esdras e Neemias acontecem. Esdras e Neemias são 2 livros do Antigo Testamento, escritos pela mesma pessoa. São 2 livros divididos agora, mas foram escritos como um só livro. Era um único livro antes. E esse momento da história
vai narrar algo que está acontecendo 50 anos depois do cativeiro. 50 anos depois que foi destruída Jerusalém, a cidade santa, a cidade amada. 50 anos depois que foi destruído o templo do Senhor e derrubadas as muralhas que protegiam Jerusalém. Tudo está destruído, a maior parte do povo cativa, levada como exilados em outros lugares. 50 anos depois, vem essa narrativa de Esdras e Neemias. O povo já, segundo um decreto dado por Ciro, porque Deus fez assim, conforme havia dito, 70 anos depois do cativeiro, ele traria esta liberdade para o povo. 70 anos somando a parte do norte, né? Mas 50 anos depois da destruição de Jerusalém e do templo e das muralhas. Ele levanta 3 líderes, 3 homens, que estão registrados aqui nestes 2 livros. O primeiro deles é Zorobabel, e ele é levantado como um líder para a reconstrução do templo. O templo é reconstruído, mas há tristeza entre o povo, há tristeza entre os sacerdotes, porque só paredes não fazem de um lugar um templo. Só paredes não fazem de lugar uma igreja. E é por isso que o Senhor reuniu nós neste lugar. Porque aqui podia ser qualquer coisa, uma padaria, um café. Falei coisas que eu gosto, né? Café, uma padaria. Mas podia ser qualquer coisa, menos um lugar de adoração. Porque para isso precisa mais. Então o Senhor levanta Esdras. E Esdras vem para restabelecer a leitura da Torá, para restabelecer a adoração, para restabelecer a renovação espiritual e social deste povo. Este povo como uma comunidade de Deus. E aí, finalmente, vem Neemias, no mesmo período. E é sobre ele que nós vamos falar, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, no capítulo 1, para falar a respeito disso. Presta bem atenção no que o Senhor tem para nós, porque é especial. Neemias, um oficial israelita, que serve na Pérsia, foi levado cativo para a Babilônia. Ele não foi por vontade própria, ele não arranjou um emprego lá porque ele estudou e ele prestou um concurso e ele se candidatou. Ele foi obrigado a sair da terra dele, da casa dele, da cidade amada, do meio dos seus, foi levado para um outro lugar e colocado para trabalhar ali para o resto da sua vida. Nesta condição, ele estava há muitos anos servindo ao rei Artaxerxes, neste lugar. E ele foi levado para ser copeiro do rei. Muito bom ser copeiro do rei, porque ele era próximo do rei, era alguém de confiança. Mas levanta a mão aqui, quem gostaria de ser copeiro do rei? Todas as vezes, e todo dia o rei bebia vinho, todas as vezes que ele ia beber vinho, este homem chamado Neemias precisava provar antes para ver se não estava envenenado. E se tivesse, ele morreria. Ninguém? Não. Ninguém quis, pastor. Não vamos ter que pôr esse cargo, né? O senhor vai ter que tomar o seu suco sem ninguém provar antes, porque não temos candidatos. Mas nós vamos ler a partir do verso 1, do capítulo 1. Presta atenção, tem muita coisa preciosa aqui. E é um pouquinho mais longa a leitura. Esqueça o seu almoço, esqueça a fome e preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, na Pérsia, veio Hanani, um dos meus irmãos, irmão de sangue, com alguns homens de Judá, de onde ele era. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém
continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. A oração do teu servo, feita dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados de Israel, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai, pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos aos teus ouvidos às orações do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o seu nome. Faze com que o teu servo, eu, Neemias, o teu servo, seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem, do rei Atarxerxes. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra, que é tão rica, viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. Tira toda a distração do nosso meio, usa a minha vida, apesar de mim, Senhor. E que o Senhor possa falar ao nosso coração, e como cantamos aqui, foi dito na oração, para que o Senhor nos corrija, nos coloque de novo no prumo, na direção certa, para que caminhemos juntos e nunca sejamos um povo dividido, Senhor. Nós pedimos a Ti, já te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Então, Neemias, ele está exilado, ele está lá na Babilônia, na Pérsia, ele está servindo a este rei como copeiro. E, com certeza, ele ouviu rumores, ele ouviu alguma coisa nestes anos que ele estava lá a respeito do que acontecia com o seu povo. Com certeza, ele se importava e queria saber. Ele provavelmente soube quando Ciro deu o decreto para que pudessem retornar aqueles que quisessem e que pudessem também restaurar a adoração, restaurar os seus templos de todos os povos que foram levados cativos. Não eram totalmente livres, mas podiam voltar para suas terras, para suas casas e recomeçar. Mas, quando ele recebe a visita deste irmão e alguns homens de Judá, ele tem a oportunidade de perguntar e de saber como é que os meus estão. Como é que eles estão vivendo? O que está acontecendo com os meus irmãos? O que está acontecendo com o meu povo? E então ele faz a pergunta: como é que eles estão? Como é que a minha cidade amada está? E aí eles respondem que eles estão em grande miséria e humilhação. Eu gosto do dicionário. Eu tenho um Aurélio enorme assim. Miséria significa carência absoluta de meios de subsistência. E eles não estavam só em miséria, eles estavam em grande miséria. O meu povo está em grande miséria.
e também em humilhação. E humilhação é um rebaixamento moral, uma afronta, sendo humilhado por alguém, um rebaixamento. Assim estava o povo, e ele ouve esta notícia a respeito dos seus e a respeito da cidade amada. E a palavra diz que a reação dele, ele diz, quando ouvi estas palavras, eu me sentei. Não pôde ficar de pé. Eu me sentei, lamentei e chorei por alguns dias. Orei, jejuei por esta situação. Orei, jejuei, porque eu tenho empatia com o meu povo. Empatia. Essa vem a parte da professora. Empatia. Capacidade de sentir o que uma outra pessoa sente, se colocando no lugar do outro. Ele teve empatia pelo que estava acontecendo com o seu povo. Ele chorou, ele lamentou. Lamentar é um choro para Deus com lamúrias e queixas. Senhor, tem... Cadê a Elisandra? Ah, tá ali. A avó estava me contando lá em cima sobre o que aconteceu com o Rafael. E ela disse que chegou aquele momento de desespero, porque ele estava morrendo na frente dela. E então ela chorou e ela clamou, gritando, ela disse. É isso que ela estava fazendo. Ela estava clamando, ela estava lamentando, ela estava chorando, estava falando, Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, olha para aquele lugar. Por que eles estão vivendo desse jeito? Por que isso está acontecendo? Este foi o clamor dele. E não foi um momento. Foram vários dias. Por vários dias ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele se importou com aqueles que estavam em grande miséria e humilhação. E aí vem uma pergunta para nós. Você se importa com pessoas? Você tem noção do que está acontecendo no mundo? Se você vê jornal, se você observa, o mundo está em total decadência. Coisas terríveis estão acontecendo visivelmente nos bastidores. Você se importa com o que está acontecendo com esta nação? Você se importa com o que está acontecendo com esta cidade? E o que está acontecendo dentro da sua casa? O que vai acontecer se Jesus voltar hoje? Está tudo bem? Com seus parentes, seus familiares, seus amigos? Você se importa com o que está acontecendo com essa pessoa que está aí do seu lado? Dá uma olhadinha para trás, porque do lado deve ser parente, veio com você. Você se importa com o que está acontecendo com esta pessoa? Porque pode ser que esta pessoa esteja num estado de miséria. Pode ser que ela não esteja conseguindo trabalho, pode ser que esteja faltando alguma coisa, pode ser que o estado emocional dela, e é isso que o Senhor tem feito nesses dias, o pastor tem pregado, tem ministrado, sobre cura, Eu disse para ele domingo passado, eu fui curada com a palavra que o Senhor ministrou hoje. Eu tenho sido curada com a palavra que o Senhor tem dado para esta igreja, num momento em que o Senhor olha para nós e Ele vê que nós precisamos disso. Porque Ele enxerga cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe que estado de coisas estão na nossa mente, no nosso coração. Ele se importa. E é por isso que Ele te traz aqui. É por isso que nós ouvimos a palavra. É por isso que nós temos que buscar o Senhor em oração, em leitura da palavra. Mas quando nós estamos aqui, vem algo especial do alto para as nossas vidas, para nos curar. Para que a gente fique forte. Eu falei para o irmão Florizel, ora por mim que eu vou pregar. Estão vendo minha voz, né? E com tosse, com tudo que tem direito. Aí ele falou assim, eu não falei para você?
Esse irmão, eu vou te contar, viu, irmão? Eu não vou mais ajoelhar aqui na frente, não. E daí ele veio aqui e falou assim, o senhor falou que ele está te dando um monte de trabalho, mas tem um monte de serviço aí para pôr na sua mão. Eu falei, amém, mas o senhor tem que me dar saúde, né? Então, orem por mim, preciso de saúde. Nós precisamos de saúde. E o Senhor está fazendo isso, Ele está nos curando. Porque quando Ele cura o emocional, a saúde física também vem. O emocional destrói a nossa saúde física. E é por isso que Ele está se importando com a gente, trazendo palavras para o nosso coração, para a nossa mente, para nos curar, para nos libertar desse estado de coisas que tem nos aprisionado. Mas aí, a pergunta para nós é, quanto temos nos importado com o que está acontecendo? Quanto temos nos importado com pessoas? Há 2 semanas atrás, o pastor estava pregando, nos curando aqui com a palavra, e aí Deus me deu essa palavra. Na hora do culto, eu escrevi rapidinho lá nas anotações, uns detalhes, só para saber do que se tratava. Porque o Senhor está nos curando para a gente ficar sentado no banco. Não é? Ele está nos curando para a gente olhar só para os nossos problemas, para a nossa casa, os nossos desejos, os nossos sonhos. É para isso que Ele está cuidando da gente. E foi isso que Deus falou. E já me deu Neemias, e aí fui correndo lá para entender. Ele está nos curando para sermos uma igreja sarada, para sermos uma igreja forte, para levantar um exército neste lugar, para fazer a vontade dEle para esta igreja. Então, Ele fala que nós temos que ser unidos, que nós precisamos estar bem, para que nós façamos a vontade do Senhor, que é única para este povo reunido aqui neste lugar, sem nos dividirmos. Sem amolecer, sem ficar sentado, sem ficar, ó Deus, ó dia, ó azar. Deixa isso para o hard do desenho animado. Ontem a Karine me perguntou 2 vezes se estava certo o nome, o título da pregação. Eu falei, aí eu gravei um áudio para ela entender. Eu falei, é isso mesmo. Eu tenho um convite especial para você da parte de Deus. Chore mais. Se importe mais. Olhe para o que está acontecendo à sua volta. Você não é um ser isolado, você não está aqui para ser servido pelo Senhor. Você está aqui para servir. Jesus veio aqui e mostrou isso tão claramente. E Neemias, ele fez mais do que isso. Ele não ficou só chorando. Ele não ficou só lamentando. Ele não ficou só passando fome, fazendo jejum e gritando, Senhor, até quando? Vou fazer igual o pastor, que eu acho ótimo. Leia o livro todo de Neemias, porque tem muita coisa preciosa nesse livro para a sua vida. Ele fez mais do que isso. Ele se levantou. Depois que ele jejuou, que ele orou, que ele clamou, que ele ficou na presença do Senhor, e aí ele entendeu, agora eu estou pronto, eu estou preparado, e eu tenho que fazer alguma coisa. Porque só ver o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo com esta cidade, o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo ali fora, não é suficiente. Só chorar por isso não é suficiente. Então, ele pediu, Deus, me capacita, faz alguma coisa, mas Deus vai falar para você, eu vou fazer através da sua vida. E aí você está disposto, você está disposta a parar de olhar só para o que você quer, o que você precisa? Eu levei a bordoada primeiro. Fiquei na fila primeiro e levei primeiro. Tão preocupada com detalhes, com coisas que não são importantes. Ele estava naquele lugar, na Pérsia. Ele foi levado contra a vontade dele, fazendo um serviço que ninguém aqui quis fazer. Quando ele chega na presença do rei,
depois de ter orado e jejuado, o rei fala para ele assim: por que é que você está triste desse jeito? Eu nunca vi você triste assim. Como é que ele estava lá? Ele foi lá por vontade própria? Ele estava fazendo uma coisa bem legal? E ele nunca ficou triste diante do rei. Porque alguém que confia no Senhor, que sabe quem é esse Deus que nós servimos, tem que estar sorrindo. Tem que estar feliz, porque não é possível ficar triste diante de um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Diante de um Deus que não se esquece de nós, independente de onde nós estejamos, independente do que esteja acontecendo. Eu sou pastora aqui nessa igreja, né, junto com o pastor, os outros pastores e liderança e tal. Eu não sei quantos de vocês sabiam o que estava acontecendo com o Rafael, mas eu não sabia. Eu só soube porque eu fui atrás do cheiro do café. E aí chego lá em cima, tinha um banquete. Não pode contar, né? É só para os músicos, tá bom? E aí ela compartilhou comigo. Então ele faz um pedido para o rei. Mas lembra o que ele falou na oração? Senhor, me favorece diante dele, diante desse homem, diante deste rei. Me favorece para que, quando chegue a hora e eu chegue para ele para pedir o que é necessário, ele possa me favorecer, porque ele não entende nada de Deus. Ele não entende nada do que está acontecendo lá e da tristeza, o porquê dessa tristeza no meu coração. Mas então Deus já tinha movido a sua mão, porque Ele vai na frente, Ele resolve as coisas antes de você chegar. Ele só espera por você, que você se levante para fazer aquilo que Ele nos chamou como igreja para fazer. Ele estava lá diante deste homem, depois de quebrantar o coração diante de Deus, com o coração quebrantado ali diante deste homem, correndo o risco de morte. Porque quem era ele para chegar para o rei e falar assim, dá para você me liberar aí por meses, para eu fazer um serviço lá onde eu morava? E ele fez isso. Ele pediu autorização para o rei. Ele pediu, sabendo das consequências, que poderia ser negado, mas ele confiava, porque ele pediu ao Senhor. Ele pediu mais. Também, assim, sabe aqueles pedidos que você começa pedindo uma coisa, podia também ter mais uma coisinha. Você podia também fazer umas cartas aí para mim, para que, nos lugares por onde eu vou passar até chegar aonde é preciso, eu possa apresentar essa carta de recomendação e ninguém me matar, ninguém me impedir de continuar. Ah, tudo bem, eu vou escrever também essas cartas. Eu queria pedir mais uma coisinha, só mais uma coisinha, assim, né? Também podia fazer uma carta para que me dessem madeira, me dessem material de construção, para que eu reconstrua os muros da cidade, da minha cidade natal, lá de Jerusalém, e assim um pouquinho a mais também para fazer uma casa para mim, porque eu vou ficar lá muito tempo, né? Então, um pouquinho de material para eu construir uma casa para mim. O rei deu tudo o que ele precisava. Entregou tudo nas mãos dele que ele precisava. E você há de convir que ele não carregou tudo isso sozinho. Então, ele liberou gente para ir junto, para ajudar. Tudo e um pouco mais. Está dando para me ouvir, né? O rei liberou tudo o que ele precisava. Entregou para ele tudo o que era necessário para ele voltar a um lugar que ele achou que ele nunca mais veria, para que ele pudesse ajudar o povo que estava em grande miséria e humilhação, porque, por mais que eles tentassem, eles reconstruíram o templo, algumas casas foram reconstruídas, mas tinha muita tragédia em volta, tinha muito entulho, muita destruição, não tinha proteção. Uma cidade, naquele tempo, não tinha muro, não tinha os portões da cidade estavam queimados. Eles precisavam de ajuda, eles precisavam de muita coisa. Tudo o que era necessário foi entregue nas mãos de Neemias. E, finalmente, você vai perguntar, tem gente que fala para mim depois, precisa ficar mandando perguntar para o irmão do lado? Mas você vai perguntar para o irmão do seu lado algo sobre você. Então, você vai olhar
e vai dizer assim: que desculpa eu, então eu vou falar com o irmão aqui, que desculpa eu, Nérida, estou dando para não fazer o que Deus me chamou para fazer? Pergunte. Vamos ver se ele tem uma resposta para você. Sabe que distância tem o vale daqui? Esse que apareceu aqui? Mais de 1.000 quilômetros. Eu fiquei esperando, olhando para trás, que chegasse o pastor Francisco para ele falar exatamente, mas ele não está aqui hoje. Mais de 1.000 quilômetros. Quem é que tinha alguma coisa a ver com este lugar antes de Deus levantar pessoas, enviar aquele lugar, e aí olhar para a igreja do Nazareno em Morungaba, que eu não sabia que existia antes de vir para Itatiba, quando eu morava em São Paulo, para que a gente possa fazer um trabalho que tenha a ver com aquele povo que está lá a mais de 1.000 quilômetros. Um lugar onde a grande miséria e humilhação. Centenas e centenas de crianças. Muitas não sabem quem é o pai, quem é a mãe. Um lugar com muita prostituição, muita droga, muita bebida. Que muitos dizem esquecido por Deus. Mas Deus não esqueceu. Os olhos do Senhor estavam naquele lugar. E aí o Senhor falou assim: deixa eu privilegiar uma igreja. Uma parte do meu povo. E aí ele olha para nós. Eu escolhi vocês para chorarem, para se lamentarem pela situação, a condição daquele povo. Porque você tem casa, você tem cama, você tem comida. Seus filhos vão na escola, você compra material escolar. Por mais que tudo esteja muito caro, que seja difícil, você tem. E aí você imagina que tem um lugar a mais de 1.000 quilômetros daqui que não tem nada, que está passando por grande miséria. E se você não é capaz de chorar por isso, eu não chamaria você de igreja. E acho que Deus também não. E eu me incluo nisso, eu sou a igreja com você. Não é possível a gente não chorar e não lamentar e não clamar: Senhor, olha isso. Olha o que está acontecendo. E aí o Senhor diz: eu estou olhando e eu escolhi você para ajudar esse povo. Eu não me esqueço do testemunho do pastor da igreja de Osasco, quando nós estivemos lá para a inauguração do Mirada. Porque ele disse que quando foi lá na prefeitura, quer dizer, ele foi chamado na prefeitura, porque as coisas de Deus são assim, né? Você não precisa de outdoor, não precisa pagar a campanha publicitária. Eles ficaram sabendo que a igreja do Nazareno ali estava com um trabalho, iniciando um trabalho com crianças, com famílias, com crianças especiais. Eles nunca fazem isso. Eles só entregam o tal certificado quando o projeto inicia e vai bem. E tem resultado. Eles nem tinham começado ainda. Eles fizeram o treinamento, teve a inauguração. E aí eles foram chamados, apareceram até na televisão, e receberam o tal certificado. Porque das 800 igrejas daquela cidade, a igreja do Nazareno em Osasco foi a única. É a única que tem um trabalho para favorecer as famílias com crianças especiais. E sabe como é que isso aconteceu? Passando pela tua vida. Porque não só eu, mas pessoas neste lugar choraram e lamentaram o que estava acontecendo com essas famílias. Eu ouvi o testemunho ontem, lá em São Bernardo, da pastora. Ela me contou a história das famílias que já estão no Mirada. E ela falou, a pessoa veio para cá porque já foi num monte de lugar. Já foi num monte de igreja.
já procurou socorro em todo lugar, mas aonde ela vai, ela não é aceita por causa do seu filho. E é isso? Que mundo é esse? Então você tem uma criança especial e por causa disso você não é aceita na casa do Senhor? Meu Deus. Misericórdia. Você, Igreja do Nazareno em Morungaba, foi escolhido por Deus para que famílias em todos os lugares nessa nação e em outras nações sejam alcançadas através desse ministério. As 4 famílias que já tem nesta cidade, que fomos ontem, vieram porque eles ouviram falar do Mirada de Amor que nem existia ainda lá. As famílias estão indo na igreja. 4 famílias. Famílias. Vidas alcançadas pelo Senhor através de um nome, Mirada de Amor. Mirada de Amor, que é isso? Eles trabalham com crianças especiais, eu vou lá ver o que acontece nesse lugar. Difícil. Neemias vai para Jerusalém. Leva todo o material. E aí ele começa o trabalho. Ele lidera um povo para fazer este trabalho. Se você ler lá, você vai ver que a família da tribo não sei quanto, que tinha o portão diante da sua parte lá dentro da cidade, se levantou e aí começou a reconstruir aquele portão, reconstruir aquela parte do muro. O capítulo 2 é meio difícil de ler, né, porque fica assim. E aí a família tal, com não sei quem, se levantou, foi lá, e da porta norte, sul, leste, oeste, não sei o quê, e começou a reconstrução. Aí vem a outra família e começa a levantar, e outra família. E aí, sabe o que se levantou? O inimigo. E aí pessoas começaram a ir contra o que estava acontecendo. Nossa, mas por que vocês estão fazendo isso? Isso é inútil. Isso não serve para nada. Que adianta a gente ajudar as crianças do Vale com material escolar para o ano que vem? Então, eu vou dizer para você que Deus falou assim para a igreja de Morungaba, que vocês são responsáveis por aquelas crianças quanto ao material escolar, ponto. Outras igrejas, outros lugares estão levantando alimentos, estão levantando roupa, mas a igreja do Nazareno em Morungaba tem este compromisso. Os opositores se levantaram, mas já você vai saber o que aconteceu com eles. Neemias se torna governador. É colocado como governador. Existe uma parte muito linda lá no texto, que ele fala que os líderes que estavam antes dele só ficavam assim, né? Governador que fica assim, né? O político, o líder, que é assim, então vai lá e faz, mas a minha casa está ótima, eu tenho bastante comida na mesa. E Neemias fala, eu não fiz como os meus antecessores. Então ele se levanta, ele não fica com privilégios para ele, e ele trabalha, literalmente, colocando a mão na massa na construção do muro. Ele continua trabalhando. E aí nós vamos para o capítulo 6, e já estamos terminando. A partir do verso 15. E ele diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quanto a todos os inimigos, quando todos os inimigos nossos ouviram isso, de que tudo que eles fizeram para impedir, de que tudo que eles pensavam que era inútil a gente fazer, quando eles ouviram que, apesar de todos os pesares, o muro foi reconstruído, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito,
porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Por mais que digam que é inútil o seu trabalho, que é inútil o que a gente faz, por mais que se levantem pessoas para ir contra, para dificultar as coisas, para impedir você de ouvir a voz do Senhor, vai chegar um momento, como já aconteceu e muitas outras coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos e nós fizemos, em que o inimigo vai ver que é inútil, é o que ele está fazendo. Porque no final, ele vai reconhecer a sua mediocridade e vai ter que reconhecer que era na força do Senhor que nós estávamos trabalhando. Que tudo que nós fizemos foi porque o Senhor, nosso Deus, é grande, poderoso e temível, como nós cantamos aqui nos louvores, como nós declaramos aqui, como nós entendemos que é assim, que é na força dele que nós fazemos. Seja naquilo que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos, dentro da sua casa, na sua família. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção hoje. Vamos nos colocar de pé. O Senhor está fazendo este convite para nós, porque Ele sempre nos diz isso. De você cuido eu. Da sua vida cuida o Senhor. Da sua necessidade cuida o Senhor. Da sua família cuida o Senhor. Mas eu não sei se o Senhor está encontrando em nós corações quebrantados, olhos sem escamas, para olhar e enxergar a necessidade do nosso próximo. Eu não sei se Ele está enxergando nós, um povo unido o bastante, para fazer avançar essa obra. Para que os muros sejam reconstruídos. Eu não sei se Ele está colhendo lágrimas suficientes, porque está escrito isso lá no livro de Apocalipse. As nossas lágrimas, elas são colhidas pelo Senhor. Mas eu diria que Ele não coloca naquela taça as lágrimas de crianças esperneando porque não conseguiu isso e aquilo, porque o Senhor não fez isso e aquilo. Acho que essas lágrimas não estão sendo contadas ali. Mas as lágrimas que nós precisamos derramar, porque tem muita gente sofrendo à nossa volta. Tem muita gente desesperada à nossa volta. Tem muita gente tirando a própria vida porque não consegue enxergar um caminho. E o caminho foi revelado para você. Você é esse agente de milagres na vida destas pessoas. Quem é a igreja? Para que fomos chamados? Estamos sendo curados, tratados. Mas onde estão as nossas lágrimas? E o nosso clamor diante de Deus por tudo que está acontecendo? Você vai ouvir o louvor e vai responder isso para o Senhor. E a menos que você não possa, por alguma incapacidade física, eu aconselho você a se prostrar diante do Senhor, seja aqui no altar, seja aí onde você está. E responda isso que você perguntou para o seu irmão, para o Senhor. Onde é que eu estou falhando contigo, Senhor? Que desculpas eu estou dando que estão sendo aceitas por Ti? Porque a minha casa vai muito bem, obrigada. Mas tem muita gente passando por miséria grande e humilhação. O altar está aberto.
se ajoelhar aí mesmo onde você está e responder o que o Senhor está perguntando para você. Não fique indiferente ao que o Senhor está dizendo. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, tocar a Deus com uma canção. Um quebrantado coração, um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer hoje pela manhã, porque o Senhor é aquele que já moveu tantos corações e assim ainda tem feito, porque é assim que também o Senhor se manifesta, sempre contando com homens e mulheres que no tempo permanecem sensíveis à tua voz. Hoje pela manhã a tua palavra como uma preciosa, a tua palavra como uma divina semente, ela foi lançada sobre os nossos corações. E nós queremos, Senhor, sim, acolher esta semente e acolher na condição de uma terra boa, de uma terra, Senhor, que vai dar lugar para esta semente, ela germinar e ela, a seu tempo, frutificar com tudo que ela pode, porque assim é o plano do Senhor naquilo que nos diz respeito, em favor de tantos outros, como nós ouvimos aqui, desde os que estão conosco dentro das nossas casas, aqueles que estão em algum lugar, mais perto ou mais distante, Senhor, para quem o Senhor tem apontado e a quem o Senhor tem, portanto, chamado a nossa atenção, para que ao encontro dessas pessoas nós possamos ir. Tudo começa com esse coração quebrantado, começa com estas lágrimas, ó Deus, que precisam acontecer em nós, e por isso hoje estamos sendo convidados a isso, a nos envolvermos com as coisas que nós ouvimos. Por isso cantamos o que acabamos aqui de entoar. Por isso é que queremos sair daqui
na sensibilidade que nos foi favorecida pelo Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, nos dias que vêm pela frente, no tempo que nos aguarda, nós possamos seguir dizendo nosso sim. Às vezes nem tudo ainda aconteceu em nós com a força que precisa, mas nós estamos nos abrindo para isso. Nós estamos aqui, Senhor, dando lugar à ação do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo modelo em Neemias. Obrigado por todos que no tempo têm tido esta mesma iniciativa e disposição. Obrigado por aquilo que nas nossas mãos o Senhor tem confiado, desde casa a qualquer outro. Obrigado porque o Senhor insiste em falar com a gente, em esclarecer as coisas, em, ó Deus, nos dar oportunidade para a gente compreender, alcançar, que a nossa resposta de fé, Senhor, ela seja significativa, que na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, haja uma resposta aqui, agora, sendo oferecidas as coisas que nós escutamos. Glorifica o Teu nome, trazendo a existência através de nós, aquilo que está proposto no Teu coração. É uma porta de oportunidade que o Senhor abre, e que ninguém aqui a feche. Ó Deus, nós, pelo contrário, queremos ser instrumentos para que aquilo que o Senhor quer fazer aconteça e abençoe, enquanto nós também seremos abençoados neste gesto de obediência, e seremos abençoados em todo esse caminho de serviço, nesse caminho, ó Deus, de manifestação de um amor de verdade, na forma de atitudes, de iniciativas. Ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, com quem nós nos engajarmos, ó Deus, por conta desta empatia necessária, Senhor. Então que o Senhor vai despertando também aqui, nas mentes e nos corações, aquilo que também passa por cada um, Senhor. Somos igreja, somos comunidade, somos o corpo do Senhor, e é nesta força que as coisas vão acontecer. Mas o Senhor vai levantando às vezes um a um, Senhor, para que, ó Deus, estas coisas que o Senhor tem para serem realizadas através da sua igreja, sejam assim propostas, através de alguém, Senhor, que teve este insight, que alcançou em discernimento aquilo que o Senhor tem para a vida da igreja do Senhor. Então, ó Deus, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome, trazendo, Senhor, ó Deus, respostas a todos os que hoje estão buscando do Senhor esta direção, para que, ó Deus, ao lado de todos que com Ele, com ela, são igreja, o Senhor glorifica o Teu nome, no tempo que ainda nos resta como igreja, neste tempo nosso. Nós não temos dúvida, Senhor, de que Jesus, Tu estás às portas. Nós sabemos que estamos caminhando para a consumação dos séculos, e não queremos perder tempo, Senhor. Nós não queremos negligenciar o chamado do Senhor para a vida da Tua igreja. Por isso aqui estamos nós. Então nos conduza, bendito Espírito, nos lidere, Senhor Jesus. Ah, Pai amado, obrigado pelo amor que o Senhor continua derramando em nossos corações, pelo Seu Espírito, ó Deus, em favor de todas as gentes. Que isso não cesse, que isso não pare. Vai derramando mesmo sobre os nossos corações, Espírito, este amor de uns pelos outros, esta sensibilidade para com a tragédia humana, esta sensibilidade para com este caos instalado, e que nós sejamos despertados, e que de repente, num dia desse, Senhor, algo aconteça em nós, para acontecer através de nós, para mobilizar a igreja do Senhor,
para que grandes coisas, como nós dizemos, quero viver as grandes coisas de Deus, elas estão aí propostas para serem trazidas à existência. Por isso nós nos abrimos hoje pela manhã, para que em nós o Senhor trabalhe, e para que muito fruto, muito fruto, muito fruto, muito fruto seja trazido à existência pelas mãos do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, nós te agradecemos, e assim nós oramos, no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E se você é a igreja de Jesus, e você é, e se você acolhe esta palavra do Senhor para a sua vida, e acolhe esta palavra, diga agora comigo assim: amém, amém e amém. E ofereça a sua vida em consagração a Jesus agora mesmo. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Bom domingo, boa semana, até amanhã, minhas irmãs. Deus abençoe. Obrigado, pastora, pela palavra.